Vejo que algumas pessoas ainda não conseguiram assimilar o que eu estou querendo dizer e algumas pessoas se revoltam. Primeira coisa que é muito importante que as pessoas entendam é que não se colocou em cogitação a liberdade do Lula. Não se colocou em cogitação a liberdade do Lula. Isso, hora nenhuma, foi oferecido. Liberdade é liberdade. Se eu falo com você que você é livre, mas você não pode se manifestar politicamente, você não pode protestar contra uma prisão ilegal que você viveu, você não pode contestar um juiz que foi parcial. Você é livre, mas você sai da cadeia e vai para sua casa e fica calado. Isso não é liberdade. Essa era a proposta que existia ontem. E é importante que as pessoas entendam que essa proposta, ela desmobilizaria completamente o trabalho do Intercept, e é exatamente essa a negociata que estava sendo feita nesse momento. Olha bem, eu começo pelo interesse do Gilmar Mendes, e eu volto a dizer, isso é uma avaliação minha. Gilmar Mendes nunca foi amigo do Lula, Gilmar Mendes nunca foi amigo do trabalhador. Gilmar Mendes é, em primeiro lugar, amigo de si próprio e, em segundo lugar, amigo daqueles que estão conectados direta ou indiretamente aos seus interesses. Pronto. A gente sabe que muitos casos serão cobrados pela sociedade enquanto o Lula estiver preso. Olha, a primeira coisa que uma pessoa pergunta na hora que um bolsominion chega e fala o Lula tá preso, babaca, a primeira coisa que a pessoa pergunta, e o Aécio? Ou seja, a prisão do Lula, ela aquece a sociedade para gritar por prisão de pessoas do PSDB, partido, obviamente, do Gilmar Mendes. Então, o primeiro interesse do Gilmar Mendes em tirar o Lula da cadeia, ou seja, tirar o Lula da cela da Federal e colocá-lo preso dentro de casa, é apaziguar a sociedade que agora clama por prisão de amigos do Gilmar Mendes. Então essa estratégia de tirar o Lula da cadeia não tem nada a ver com gostar do ex-presidente Lula. Vamos lembrar, o Gilmar Mendes foi um dos maiores defensores da destruição do PT. Só que a coisa está saindo do controle e agora eles entendem que o clamor público pela continuidade das investigações, agora do lado que nunca foi tocado, ele vai espirrar em pessoas poderosas. Talvez, quem sabe, o próprio Gilmar Mendes. Então eu vejo a proposta do Gilmar Mendes, que é talvez um dos mais inteligentes juristas do Brasil, um dos maiores estrategistas do Brasil, e eu falo com muito pesar que toda essa inteligência é usada contra os mais humildes. Essa inteligência é usada, obviamente, para os mais ricos, mas ela está lá. Estamos falando de um dos maiores gênios do mundo, Gilmar Mendes. Parabéns, mas você me envergonha por ser uma pessoa que usa todo esse potencial contra os trabalhadores, contra os mais humildes. Esse cara não arquitetou isso para libertar o Lula porque ele gosta do Lula. Ele arquitetou isso porque ele sabe o caos que o Brasil está ficando com o Lula na cadeia. Então ele não quis tirar o Lula da cadeia, ele quis trocar o Lula de prisão. Uma prisão onde ele está chamando a atenção do mundo inteiro para uma prisão política, para uma prisão que ia desmobilizar toda a sociedade, porque 99% do povo brasileiro não sabe o que é uma liberdade provisória fundamentada numa liminar. Olha, se o Lula fosse liberto ontem, primeiro, o mérito nunca mais seria julgado. O que é o mérito que a gente procura julgamento? Suspeição do Moro. Conde, a suspeição do Moro imediatamente cancela as eleições. Significa que as eleições seriam anuladas imediatamente? Não. Significa que ninguém vai cair na ideia de que mesmo o Moro tendo utilizado o Poder Judiciário para prender o candidato que estava em primeiro lugar, as eleições não podem ser canceladas. O clamor público pela anulação das eleições, ele vem fundamentado pelo Poder Judiciário. É isso que o Gilmar Mendes quer evitar. Se julga, nesse momento, a suspeição do Moro, e o Moro é declarado suspeito, as eleições estão fraudadas, e isso quem vai dizer é o STF. Se o STF fala, o Moro é suspeito no caso do Lula, automaticamente o STF falou também que as eleições foram fraudadas. Isso automaticamente. É disso que eles estão correndo, de admitir que as eleições do Brasil foram fraudadas. Primeiro ponto. Segundo ponto. O clamor que existe ao redor da divulgação do caso do Intercept, o clamor mundial pela fraude na Operação Lava Jato, não é por causa da prisão do Eduardo Cunha, não. É por causa da prisão do Lula. Se o Lula sai de uma cela da Federal e vai preso dentro de casa, porque eu volto a dizer, numa liminar o cara continua preso, ainda que psicologicamente. Se ele vai para casa preso através dessa
prisão chantagista de que se você piar contra nós, a gente põe na cela de novo, o Lula vai para casa calado, o Lula não vai se manifestar, o Lula não vai lutar contra a reforma da Previdência, o Lula não vai lutar pela reintegração do povo brasileiro, o Lula não poderia fazer nada, senão ele voltaria para a cela. E esse Lula é o Lula que eles querem, um Lula doente, um Lula medroso. Eles quase conseguiram criar exatamente aquilo que seria o mais perfeito para eles nesse momento. Um ícone da política mundial após um AVC. Isso seria um AVC que causaria uma demência no ex-presidente Lula. A gente não teria o Lula livre, a gente teria o corpo do Lula, e eu já falei isso, porque o cérebro não estaria ali mais. Automaticamente, porque o corpo do Lula não estaria mais dentro da federal, o clamor por Lula livre já não faria mais sentido. Peraí, o Lula já está livre. Qual que é a bandeira nossa agora de continuar lutando contra o ex-juiz Sérgio Moro? O Lula já está livre, mas obviamente ele não está livre. Ele está através de uma liminar e o Moro ainda não foi declarado suspeito. Mas o povo não sabe disso. Aí que está o detalhe. Resolveria o problema. E aí, quem que ia querer saber dos vazamentos do Intercept? Tanto no Brasil quanto no mundo. Somente as pessoas que quisessem contestar as eleições. E aí eu te pergunto, você acha que vale a pena, olha, sem o note Lula livre, você acha que vale a pena para a imprensa, para o povo e para a imprensa do resto do mundo lutarem por uma fraude eleitoral no Brasil depois do Lula dentro de casa? Ou seja, era a estratégia de solucionar o problema através do engano do povo.